Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus resida em vosso coração. Meus irmãos, minhas irmãs, aqueles que me conhecem através do canal do YouTube, alguns que me conhecem pessoalmente, né, sabem que a minha vida sempre foi dentro da congregação cristã no Brasil. E sempre vivi buscando a espiritualidade. Sempre fui um seguidor, pelo menos eu tentava, né, ser um seguidor de Jesus Cristo. Sempre fui crente em Deus, mas a princípio eu aprendi me relacionar com Deus através das Escrituras, da Bíblia, ou seja, da visão judaica de Deus, não é verdade? Cada povo tem a sua visão. Eu fui criado dentro da visão judaica e romana, porque essa é a realidade, né? Mas, meus irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: durante a minha trajetória na congregação, eu tive muitas experiências. E essas experiências eu sempre acreditava que eram experiências espirituais. Eu continuo crendo. Eu não sou aquele grande conhecedor de tudo que acontecia dentro da congregação, em termos de definir, de mencionar assim a pureza e a grandeza espiritual das nossas ações, dos nossos movimentos dentro da comunidade da congregação cristã no Brasil. Existe muita simbologia, muito ritual, que é criado pelos homens. Mas por trás desta maquiagem que o homem inventa, no seu orgulho, na sua vaidade de querer dizer que sabe, por trás disso existe a busca espiritual, as experiências. Mas a verdade, meu irmão, minha irmã, é que ninguém pode dizer assim, com profundidade, com grande conhecimento, ninguém pode definir essas experiências espirituais. Cada um tem a sua, cada um tem um nível, cada um conforme os que buscam mais e os que buscam no lugar certo. Porque me parece que as experiências espirituais é como garimpar ouro, né? Se você estiver no lugar certo, você pode encontrar alguma coisa. Mas se você estiver no lugar errado, por mais que você cave, você não vai encontrar nada. Ou vai encontrar muito pouco. Mas como saber, não é verdade, meu irmão, se nós estamos no lugar certo ou errado? Eu creio que um bom indício é se nós estamos realmente encontrando aquilo que nós estamos procurando, ou se nós só estamos sendo enganados. Se estão nos enganando, fazendo o tempo passar, dizendo que um dia nós vamos encontrar, e acaba que a gente vive toda essa experiência de vida
sem realmente encontrar nada. Então, a gente tem que procurar saber se nós estamos encontrando ou se nós estamos sendo enganados. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, na minha trajetória dentro da congregação, eu vim a ser cooperador, né? Primeiro eu fui músico, fui criança, fui músico, fui cooperador. E na minha experiência como cooperador, aconteceu muitas coisas que eu não posso explicar assim com muita propriedade, porque isso tem a ver com a questão espiritual. Mas eu vivi muitas experiências, inclusive na questão da palavra, né? Na revelação da palavra. Meus irmãos, minhas irmãs, eu vivi experiências que depois, assim, muito tempo assim, sem congregar, eu lembrava dessas experiências e me perguntava, né? Afinal, o que foi aquilo? Foi fruto da minha imaginação? Será que eu estava ali no meio de uma histeria, né? Coletiva e, portanto, a nossa imaginação é fértil, né? A gente vê fantasma onde não tem. Basta crer. Pega uma pessoa que acredita em fantasma e coloca ela num cemitério, ela vai ver vultos, ela vai ver coisa, porque a nossa mente nos engana. Mas eu, como sempre fui questionador, não era muito fácil de me enganar. E eu sei aquilo que eu vi, o que eu senti, as revelações de palavras, movimentos espirituais que me faziam estar numa igreja que eu nem pensava em estar e de repente eu estava lá. E quando eu estava lá, algo, um movimento espiritual, aqueles que a gente fala assim na congregação, né, o Espírito Santo, mas movimentava as águas assim, né? Parece que abria assim as águas como no Egito, né? E eu passava e quando eu me via, eu estava no púlpito pregando uma palavra. Aconteceu também algumas vezes que eu chegava assim em algum lugar e alguns irmãos falavam, pô, eu tive congregado com um irmão numa igreja. Meus irmãos, sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar dessa igreja e não tinha assim lembrança de ter estado nessa igreja. E aí um irmão, eles falavam que tinham me visto lá naquela igreja, que tinha congregado comigo. Eu pensava assim, ou tem alguém muito parecido comigo, ou algum evento espiritual assim, que transcende, né, que ultrapassa o meu conhecimento, está acontecendo. Mas, assim como eu tive outras revelações, às vezes dentro da igreja, sentado, tive revelações dormindo. É engraçado, né, meus irmãos, minhas irmãs? Segundo o Evangelho, José, que é o pai de criação, né? Segundo a história do Evangelho. José era o pai de criação de Jesus. E o contato que ele teve com o mundo espiritual foi através de sonhos. Que o Senhor aparecia para ele e nos sonhos e dizia para ele onde ele tinha que ir, quando ele tinha que ir. E algumas vezes, meus irmãos, em sonho, eu me vi pregando em igrejas que eu nunca fui. Quando eu dava no sonho assim, eu me dava conta que eu estava sentado no banco, no banco dos cooperadores, na frente,
E de repente eu estava subindo para pregar a palavra de Deus. E quando eu falava assim, quando eu digo agora a palavra de Deus, é porque eu não pregava segundo o meu conhecimento e a minha vontade, mas eu pregava aquilo que aparecia para mim, do nada. Ah, meus irmãos, às vezes a gente não entende o que está acontecendo, nem por que está acontecendo. Eu não conheço o dia de amanhã, mas hoje eu não me vejo voltando para a congregação. Teria que haver uma mudança muito grande, ou um mover do Espírito Santo, né? Para que eu pudesse realmente, não que eu seja muito importante, olha, só se o Espírito Santo. Não, meus irmãos, minhas irmãs, eu não quero honra, não quero nada disso. Mas quando eu falo o mover do Espírito Santo, é como acontecia antes. Eu ia num lugar que eu não conhecia ninguém, pregava aquilo que eu creio que o Senhor me dava de pregar, e ia embora, e não voltava mais. Eu não buscava a glória. Mas nós sabemos, toda honra, glória, seja dado a quem de direito, que é a grandeza de Deus. Toda honra, glória seja dada a Deus. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, eu resolvi gravar esse vídeo aqui porque essa semana, do nada, assim, eu não esperava, e nem estava pensando nisso, mas eu tive mais uma revelação. Eu estava numa igreja, e a revelação é interessante. Eu cheguei numa igreja, meus irmãos, minhas irmãs, que eu não conhecia e não conhecia o povo que estava lá dentro. Eram irmãos da congregação. E eu fui músico durante muitos anos. Aos 14 anos, eu aprendi, lá em São Paulo, no bairro de Santana, aprendi a tocar meu instrumento, que é uma flauta transversal. E me tornei lá um flautista, né? E nesse sonho que eu tive essa semana que passou, eu chegava nessa igreja e eu não busquei sentar lá na frente. Eu não conhecia ninguém. Mas como músico, eu sentei num banco, estava vazio, coloquei a minha flauta lá. Eu não tinha nem tirado ela do estojo, mas coloquei a flauta, coloquei o inário. E por algum motivo que eu não sei, porque o sonho foi assim, parece que de um ponto pulou para outro, eu tive que sair do banco. Quando eu voltei, o banco que eu tinha escolhido para sentar, para tocar, ele estava ocupado por músicos do local. E o meu instrumento foi colocado no banco da frente, onde não era banco de músico. Eu olhei aquilo, olhei meu instrumento na frente e fui lá e sentei. Mas entendi que ali não era banco de músico, eu não ia abrir meu instrumento. Mas eu ouvi as pessoas dizendo atrás de mim, os músicos dizendo, esses irmãos que chegam do nada, querendo tocar, aqui tem regras. Aqui só toca quem chegar com carta de apresentação, e estava murmurando ali, né, colocando regras e tal. Eu fiquei muito entristecido vendo aquele posicionamento de quem estava falando e quem estava ouvindo, parece que concordava. Uma igreja cheia, meus irmãos, eu estava ali encurralado assim, num banco assim, uma igreja muito lotada, muito cheia. E eu fiquei muito triste.
o sonho deu um outro pulo. E aí eu já não estava mais, meus irmãos, no banco sentado, porque isso acontece. Eu já entrei em igreja grande assim, e sentei do lado direito, assim, no meio dos irmãos, escondido. E sem ficar lá, fiquei quietinho ali, hoje eu estou aqui só para congregar. Mas eu sabia, assim, os movimentos que o Espírito Santo tomava. Aí me escondi ali. A igreja já cheia, isso eu estou contando agora, não é sonho, é realidade de coisas que aconteceu. Aí a igreja estava cheia, de repente o porteiro vinha, ele veio, tocou assim no irmão, mandou me chamar, aí veio conversar comigo e falou: o irmão tem ministério. Eu estranhava que, né? Isso não aconteceu uma vez, não, algumas vezes. Mas nesse dia em específico, o irmão falou: irmão, o irmão tem que sentar lá na frente. Irmão, fique em paz. Eu falava: não, fique em paz. Eu estou só de passagem, fazendo uma visita rápida. Irmão, o irmão tem que sentar lá na frente. Já recebi broncas. O irmão falou: o irmão tem obrigação, é responsabilidade. Tinha irmão que ficava até chateado comigo, porque eu estava tentando me esconder. Mas, meus irmãos, nesse sonho, do nada assim, do banco que eu estava assim, ali apertadinho assim, que não era nem banco de músico, alguém colocou meu instrumento lá, né? É até uma grosseria fazer isso. Eu estava triste, mas aí eu apareci já no púlpito. E ali no púlpito, meus irmãos, minhas irmãs, o Senhor dava de falar. O Senhor dava de dizer o seguinte: aqui nós estamos numa igreja muito cheia. Muito cheia, mais cheia do quê? O que está preenchendo esta igreja? Os filhos de Deus estão aqui, mas em maior número estão os filhos do diabo. É algo duro de falar, né, meus irmãos? Mas era isso, nesta revelação, neste sonho que o Senhor estava dando de pregar para aquela igreja. Meus irmãos, minhas irmãs, o Senhor dava de dizer: os filhos de Deus, eles não criam regras, eles não criam normas, eles não criam ensinamentos. O único ensinamento que tem valor entre os filhos de Deus é os ensinamentos de Jesus Cristo. E os filhos do diabo, eles adoram regras, adoram leis. Então eles dizem, como o irmão músico falou, aqui só toca quem tem carta, quem tem apresentação. Não havia naquele coração nenhum restígio de amor. Mas não é isso que Jesus fala, que aqueles que são de Deus, aqueles que são de... Porque Jesus que falou isso, meus irmãos, minhas irmãs. Aqueles que são do Pai, nenhum vai se perder. Está escrito lá nas Escrituras. Mas, às vezes, eles se deixam enganar. Dentro de uma igreja, existem aqueles que não são filhos do Senhor. Então, eles são rígidos, eles querem regras, eles querem normas. Não pode isso, não pode aquilo. Não existe amor. Não é como aquela pessoa, sabe, meus irmãos, minhas irmãs, já teve um tempo atrás em que as pessoas gostavam de receber nas suas casas alguém que estava visitando. E quando ela recebia essas pessoas, elas saíam do seu próprio quarto,
para que aquela pessoa que estava visitando pudesse dormir confortavelmente na sua casa. Era o gosto de receber, era o amor de receber. Não tratava as visitas assim, senta, dorme em qualquer canto aí, no chão. Não, era diferente. Mas os filhos do Senhor, é o fruto que eles têm que dar. Não pode se deixar enganar pelas regras e pelos ensinamentos dos filhos do diabo. O amor tem que estar na frente, o respeito. Tem que haver esse desejo de receber bem. Aqueles músicos, meus irmãos, minhas irmãs, daquela igreja, que faziam questão, nós somos daqui, nós podemos tocar. Eles não eram filhos de Deus. E o Senhor dava de falar isso na palavra. Filhos do Senhor que aqui estão, não se deixem enganar pelos filhos do diabo que aqui estão em maior número. Mas que importância nenhuma tem perante Deus, porque esses já estão condenados. Mas busque tão somente agir segundo o vosso coração, porque aqueles que são do Senhor têm o coração com amor e sinceridade e justiça. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, ali eu acordei dessa revelação e a palavra estava assim, parecia assim uma leiteira, assim, quando começa a ferver. E estava assim, e tinha muito para dizer, muito. Dava para buscar em vários lugares da Bíblia, assim, as coisas assim que o Senhor estava dando de dar. Eu confesso, meus irmãos, minhas irmãs, que eu fiquei impressionado. Eu falava, Senhor, faz tempo que eu não tenho uma revelação. Acho que já faz, 4 anos que eu não congrego. Faz tempo que eu não tenho uma revelação dessa. Às vezes eu tenho medo, meus irmãos, de não estar cumprindo o meu papel, né? Mas eu creio que se alguma coisa tiver que acontecer, o Senhor haverá de ter muita misericórdia e colocará cada um de nós no seu devido lugar. Assim como Deus sabe por que eu estou gravando esse vídeo aqui e por que eu tive essa revelação. Porque o único canal que eu tenho hoje para pregação é esse canal no YouTube. E aqueles que vierem a ver são aqueles que tinham que receber essa mensagem. Sabe, meus irmãos, antes de gravar o vídeo, um pouquinho antes, eu busquei assim nas Escrituras um trechinho que me veio no coração também de falar, onde o Senhor Jesus fala assim: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É o Sermão da Montanha, no livro de Mateus, né? Capítulo 5. E aqui o Senhor Jesus fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sabe de quem o Senhor Jesus está falando? Daqueles que o Senhor falou em outra parte, em outro evangelho, que aqueles que o Pai, aqueles que são do Pai, são aqueles que vão atrás do Senhor Jesus. Esses não se perderão. E aqui o Senhor está falando: bem-aventurados os pobres de espírito. Se nós formos procurar na internet o que significa pobres de espírito, tem muita explicação. Fala assim, não, é porque é humildade, porque é isso, porque é aquele que não é assim orgulhoso. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, na revelação que o Senhor me trouxe, é diferente. Quando o Senhor Jesus encontrava muitas pessoas aqui, segundo os evangelhos, ele tinha assim, parece que muitas ocasiões, ele se via na necessidade de tirar espírito das pessoas.
Quando uma pessoa é pobre de dinheiro, o que ela tem pouco, meus irmãos? Pouco dinheiro. Uma pessoa pobre quase não tem dinheiro. Então o Senhor Jesus, quando encontrava essas pessoas assim, antes delas receberem a mensagem do céu, o Senhor Jesus tirava um mundo de espírito delas. E aqui o Senhor fala assim, bem-aventurados os pobres de espírito. Meu irmão, minha irmã, o espírito que o Senhor uma vez te tirou não deixa voltar. Seja pobre de espírito. E meu irmão, minha irmã vai entender agora o que eu vou dizer. O espírito da soberba, o espírito do orgulho, o espírito da vaidade, o espírito da avareza, o espírito, tantos espíritos que levam você a fazer aquilo que só os filhos do diabo fazem. Cuide, meu irmão, minha irmã, para que a sua verdadeira vocação é que esteja em dia. Seja pobre de espírito. Livre-se. Entre em comunhão com os céus. Busque ver em você se não tem espíritos te rondando. Espírito de tristeza, espírito de ódio, o espírito da ganância, o espírito da revolta, da vingança, o espírito daqueles que não querem perdoar. E continuando, o Senhor Jesus fala aqui, bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Meu irmão, minha irmã, é preciso ter um coração bom para chorar. As pessoas que têm um bom coração, elas choram com facilidade. Porque as que não têm bom coração, ela não chora. Ela maquina o mal. Ela maquina a vingança. Ela tem sentimentos de raiva. Mas aquele que é do Senhor, ele tem um coração bom. Ele chora. Muita coisa o faz chorar. A alegria e a tristeza. Mas faz chorar. Meu irmão, minha irmã, não tenha vergonha de chorar. Se você chora, é porque teu coração é bom. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Você é manso. Não se faça brigão. Não ache que você está sendo bobo e que você tem que brigar, que você tem que lutar. Não, meu irmão, minha irmã. Seja manso. Seja da paz. Evite conflitos. A mansidão é uma dos dons, das características dos filhos de Deus. Mas isso é tudo coisa que está lá dentro. Você não vai poder fingir isso. Tem gente que finge um pouco, por pouco tempo. Pisa no pé, que pronto, as unhas aparecem. Não se finge ser filho de Deus, ou se é ou não é. Mas também, meu irmão, minha irmã, não se deixe enganar. E não vista a pele de lobo e faça coisas só porque você vê outras pessoas da igreja fazendo. Diz aqui também, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Meu irmão, minha irmã, nós temos sede de justiça, nós vemos tanta injustiça. É injustiça nas ruas, é injustiça no trabalho, injustiça principalmente na igreja, onde a gente esperava que tivesse justiça. A gente vê justiça, injustiça. Mas nós temos sede, nós pedimos a Deus por justiça. Como nós desejamos que o Senhor venha para fazer justiça, a justiça verdadeira. Que os maus sejam separados dos bons. Porque é difícil viver
no meio da maldade. Como é triste viver no meio da injustiça, no meio da maldade. Pessoas praticando injustiças, pautados na justiça do homem, nas leis do homem, mas praticando injustiça. Diz aqui também: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A misericórdia, meu irmão, minha irmã, é um dom que Deus nos dá também. Tenha misericórdia, tenha um coração perdoador. Não julgue, não deseje o mal a ninguém, não deseje a morte de ninguém, mas deseje a justiça divina, porque Deus, Ele julgará os maus, mas que Deus julgue, mas que esteja em nós a misericórdia. Como um anjo falou uma vez, e é bíblico, que o Senhor o repreenda. Nós não temos que julgar, nós não temos que desejar o mal, ou desejar que alguém, eu queria ver essa pessoa presa, eu queria ver essa pessoa morta, eu queria que essa pessoa caísse. Isso não é fruto dos filhos de Deus que têm misericórdia. Diz aqui também: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Meu irmão, minha irmã, limpos de coração é aqueles que estão livres de mágoas, estão livres de ódio, estão livres de ciúme, estão livres de inveja. Nosso coração tem que estar limpo. Cuidado principalmente com a mágoa. Alguém que te pisou, alguém que te ofendeu, alguém que pegou alguma coisa que é teu. E você está aí carregando aquela mágoa, às vezes ira. Limpa teu coração, porque só os de coração limpo poderão ver a Deus. Glória a Deus. Diz aqui: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Meu irmão, minha irmã, onde você for, leve a paz. Aonde você estiver, lute pela paz. Lute no sentido assim de, com todas as suas forças, preservar a paz. Assim, realmente você será chamado filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Meu irmão, minha irmã, aquele que busca a justiça aqui nessa terra, ele é visto como alguém estranho. Quando você vê injustiça lá na igreja, você vê coisa, e você não se conforma com a injustiça. E você busca, se possível, se estiver dentro da tua possibilidade, você busca justiça, você busca fazer justiça, honrando aqueles que merecem honra, e não aqueles que por aparência, por riqueza, estão sendo honrados. O Senhor nos ensina a não julgar pela aparência, mas pela justiça. Meu irmão, minha irmã, que Deus tenha aberto a tua mente para entender tudo que foi falado aqui. Eu gravei esse vídeo porque tive uma revelação dormindo, e aquilo que o Senhor parte daquilo que o Senhor me deu, eu coloquei nesse vídeo. Pudera eu ter gravado no momento que eu despertei, porque, como eu disse, tinha muita coisa a ser falada. Mas o que me foi possível, eu coloquei nesse vídeo aqui. Meus amados irmãos e irmãs, todos aqueles que tiverem acesso a esse vídeo, fiquem todos na santa, gloriosa, maravilhosa paz do nosso Deus e Criador. Amém.